Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos para o nosso devocional? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade que se derrama todos os dias sobre nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada por seu amor, obrigada por seu favor, obrigada, Senhor Jesus, porque tu tens falado conosco, falado ao nosso coração. Senhor, fala conosco mais uma vez através deste devocional. Pai bendito, justo, terno e eterno Rei dos Reis, precisamos de Ti. Nós sabemos e reconhecemos que sem Ti nada somos, podemos ou fazemos, Senhor. Então, ó Paizinho querido, ministra em nossas mentes, alinhando-nos com o Teu coração e com a Tua mente, com os Teus pensamentos, Senhor. Nós assim oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje vocês me desculpem, mas eu recebi minha nora e acabou que não fiz o devocional mais cedo, mas estou fazendo este aqui pela noite, tá? Amanhã a gente faz, tá bom? Amém? Provérbios capítulo 17, versículo 28, que diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Porque às vezes precisamos ficar em silêncio. Eu não sei vocês, mas minha mãe, meu pai, minha avó me ensinaram e até meu marido já me ensinou que nem tudo devemos falar. Pois é, eu sou um tipo de pessoa que gosto de conversar e por muitas vezes falei o que não devia, contei sonhos, contei projetos, contei planos, e não é para todo mundo e tem vezes que não é para ninguém. Você sabia que nem para o seu cônjuge? Ah, mas isso não é certo. Não. Tem planos e projetos que estão em nossos corações que nós contamos somente para Deus. E quando Ele confirma, quando Ele age, quando se realiza, nós conversamos com os nossos cônjuges. Foi assim comigo. Eu não sabia que meu marido tinha o sonho, o desejo de se casar na igreja também. Não achei que para ele fosse importante. Eu achei que estava tudo bem. Então ele só me contou depois que nos casamos na igreja. Então tem coisas que nós devemos contar somente para o Senhor. E fazer o quê? Orando e falando: Senhor, toca no coração daquela pessoa. Senhor, faz segundo o teu querer, a tua vontade. Senhor, tu conheces os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. E tem coisas que está prestes a acontecer em nossas vidas, que se contarmos, a inveja de outra pessoa não é que vai atrapalhar, é que vai possivelmente, se não estivermos vestidos adequadamente com a armadura, se ela não estiver lustrada, se ela não estiver tinindo, ajustadinha no nosso corpo, pode acontecer de alguém falar alguma coisa para nós e desanimarmos. Não é que vai atrasar, tudo chega na hora que tem que chegar para nós, mas é que aquele ânimo que nós estávamos tendo, ele dá uma murchada, porque o inimigo, ele quer lançar a seta e ele usa a quem estiver disponível. E se nós não estivermos vigilantes, acabamos sendo atingidos por essas setas e dardos inflamados. Por isso, boquinha de siri. Se você vai fazer alguma coisa, boquinha de siri. Só conta depois que fizer e der certo. Se você vai comprar alguma coisa, boquinha de siri. Se você vai se mudar, boquinha de siri. Boquinha fechada.
zíper na boca. Fecha a boca. Vivemos em um mundo barulhento, onde todos querem expressar suas opiniões e falar constantemente. No entanto, a sabedoria bíblica frequentemente exalta o valor do silêncio. Há momentos em que ficar calado é a atitude mais sábia e prudente que devemos tomar. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, nos dá uma perspectiva interessante. Veja bem, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerra os lábios será reputado por entendido. Embora o provérbio use uma hipérbole, o tolo não se torna sábio apenas por ficar calado. Ele aponta para uma verdade importante: o silêncio pode evitar muitos problemas, desgastes, e muitas vezes é percebido como um sinal de sabedoria e entendimento. Por que precisamos do silêncio? Olha, uma vez, uma pessoa contou para mim, eu falei para essa pessoa assim: olha, não conta para ninguém, tá? É isso, assim. Você toma providência, seja sábia, não conta para ninguém. E essa pessoa, quando eu fui falar com ela, ela disse para mim assim: eu já contei. Aí eu falei: oh meu Deus, que o Senhor te dê sabedoria. Pois é, eu já contei, e para quem eu contei falou assim. Aí eu falei: pois é, olha aí, tá vendo? Já começou a falar coisas para te desanimar, para te entristecer, para te aborrecer. Sabe por quê? Porque a inveja de outras pessoas, muitas das vezes, nos causa um mal tremendo, principalmente quando não estamos vigilantes e com as nossas armaduras lustradas, ajustadas no nosso corpo. Se há alguma brecha, se há alguma rachadura, o que vai acontecer é que vamos aceitar aquelas palavras como verdade, e elas podem ser mentiras. Podem ser somente porque estão com inveja de você. Inveja da nova fase que você está prestes a viver e você não se apercebeu. Então precisamos ficar atentos, muito atentos, porque as outras pessoas, muitas das vezes, não é todo mundo. Tem pessoas e pessoas, tá? Não é todo mundo. Mas é muito bom quando a gente só fala quando se concretizou. Porque assim, até mesmo aquela pessoa que nós podemos confiar, talvez ela esteja num dia não muito bom e sem querer ela te lance uma palavra que você não gostaria de ouvir, que você não pensou que fosse ouvir, que você não esperava ouvir. Por isso que precisamos do silêncio para ouvir a voz de Deus. É difícil ouvir a voz suave de Deus em meio ao barulho constante. O silêncio cria espaço para a meditação, a oração e a percepção da direção divina. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Também precisamos do silêncio para controlar a língua. O silêncio nos ajuda a evitar palavras precipitadas, tolas, iradas ou pecaminosas. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, Tiago, capítulo 1, também versículo 19, para aprender e refletir. O silêncio permite que processemos informações, que refletimos, que venhamos refletir sobre situações e aprender
com os outros em vez de apenas reagir ou dominar a conversa. Em momentos de luto ou sofrimento, às vezes, a melhor forma de você consolar alguém é simplesmente estar presente em silêncio. Jó, capítulo 2, versículo 13. Sabe, eu aprendi com uma amiga que na hora do luto você não tem muito o que falar, a não ser meus pêsames. Eu estou aqui. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te console. Mais do que isso, são palavras exageradas. É claro que existem certas situações e certas pessoas, se você tem intimidade, depende do que aquela outra pessoa vai querer falar com você naquele momento. Se ela te der uma abertura, você conversa. Se não, apenas diga: estou aqui. E fique em silêncio. Para evitar conflitos, em certas situações tensas, o silêncio pode ser a resposta mais sábia para não inflamar ainda mais a situação. Provérbios capítulo 17, versículo 27. O silêncio não é ausência, mas uma disciplina ativa. Requer domínio próprio e discernimento para saber quando falar e quando calar. Por alguns anos na minha vida, eu orei e fiz esta oração que vou falar para vocês. Eu orei e falei: Senhor, de vez em quando eu ainda falo com Ele sobre: Senhor, me ensina quando falar, me ensina quando falar, me ensina quando falar, me ensina quando calar, me ensina o que falar e me ensina o que também não devo falar. Muitas das vezes as palavras vêm na ponta da nossa língua. E quando você está ligado com o Espírito Santo, ele te diz: isso é muito duro. Não, isso não. Não, assim não. Sim, ele fala. Mas desde que você dê liberdade para que ele te ensine. E é duro, viu? É difícil. Você obedecer é difícil. Você tem que querer muito. Mas é muito bom, porque você passa por um certo tipo de educação com o Espírito Santo. E é muito bom que venhamos estar aprendendo como falar, o que falar, quando calar e o que não falar. É diferente de quando calar, tá bom? É diferente. Porque muitas das vezes não é para você ficar calado, é para você falar, mas você deve saber o que falar. Então você precisa pedir ajuda, porque aqui diz, busquemos a sabedoria de Deus para usar tanto nossas palavras quanto nosso silêncio de forma que o honre. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, você vai colocar a mão em seu coração e você vai repetir comigo essas palavras, tá bom? Essa é a oração por discernimento no falar. Senhor Deus, Tu nos destes a capacidade de falar, mas também nos chamas a sabedoria no uso das nossas palavras e na prática do silêncio. Lembramos do provérbio que diz que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, reconhecendo que há
grande valor em saber refrear a língua, confessamos que muitas vezes falamos demais. Falamos precipitadamente, sem pensar, movidos pela emoção ou pelo desejo de nos justificar, quando deveríamos ouvir. Enchemos o espaço com barulho, perdendo a oportunidade de ouvir a tua voz, ou de refletir com sabedoria. Perdão por nossa falta de domínio próprio e discernimento no falar. Pedimos, Senhor, sabedoria para saber quando falar e quando calar, o que falar e o que não falar. Ajuda-nos a cultivar a disciplina do silêncio, que possamos buscar momentos de quietude para ouvir a tua voz, meditar na tua palavra e aquietar nossa alma diante de ti. Dá-nos domínio próprio sobre nossa língua, que possamos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Livra-nos de palavras tolas, iradas, fofoqueiras ou que não edificam. Ajuda-nos a usar o silêncio para evitar conflitos desnecessários e para demonstrar respeito e prudência. Que nosso silêncio não seja de omissão ou indiferença, mas um silêncio sábio, controlado pelo teu Espírito, que quando falarmos, nossas palavras sejam cheias de graça, temperadas com sal, apropriadas para a ocasião e que edifiquem quem ouve, como em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Efésios, capítulo 4, versículo 29. Ensina-nos a arte do silêncio piedoso. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. E que o Senhor
te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Amém?